Estamos em um local novo com estrutura renovada, pronto para lhe atender, trazendo diversos exames laboratoriais como exames de pré-natais, toxicológica, exame do Detran, DNAs, sexagem fetal, biópsias e exames de prevenções. Vem para a LabClinic, Rua Mudica Paula, 216, em frente à Prefeitura de Maranguape. Vem! Meus queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor por esse dia. Esse dia é obra, é feitura das mãos do nosso Deus. E por isso estamos alegres, felizes, convictos de que o cuidado do Senhor está sobre nós. Nós estamos iniciando mais um programa Reflexões e queremos agradecer a todos os irmãos que já estão sintonizados na nossa web TV As Nações. Aleluia! E eu quero abraçar os nossos irmãos das congregações. Como sempre pedimos, quero solicitar que você divulgue, compartilhe esse link com seus amigos e familiares, porque, sem dúvida, acreditamos que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. E eu quero, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor e, de forma muito particular, hoje, desde manhã, pensando nesse programa, nessa programação, eu quero agradecer ao Senhor pela nossa equipe de mídia, a equipe de mídia da nossa igreja, você que tem assistido, participado das mais diversas programações, missões, crianças, jovens, de mulheres, enfim, você, quem sabe, não perceba, não se atente pelo trabalho que há por detrás das câmeras. Existe todo um trabalho desenvolvido e eu quero agradecer a Deus pela disponibilidade de todos aqueles que são envolvidos. Em especial, está aqui nosso irmão Almir. Ore pelo Almir e, para quem o conhece, você vai parabenizá-lo comigo, que Almir e Nayane estão grávidos e nós queremos agradecer a Deus por esse casal e pelo Almir está dedicando o seu talento, a sua vida, o seu tempo aqui no trabalho do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, querido Almir. Meus irmãos, hoje eu e você temos a grande oportunidade de exaltar ao nome do Senhor. E antes de trazermos uma reflexão, como é de costume, antes de você ouvir uma reflexão da parte de Deus, nós vamos ouvir uma canção ao Senhor. Adore ao Pai, ao Senhor conosco, com grande alegria. Adore ao Senhor na sua casa com a próxima canção, em nome de Jesus. Esse é o nosso clamor.
mas até lá. Quando o céu beijar a terra, nós pararemos de clamar, mas até lá. Aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá. Aviva-nos, aviva-nos. Aleluia! Que linda canção! Louvado seja Deus! Queridos, quero abraçar os nossos irmãos que estão conosco, abraçar a irmã Eliane, Cleópatra, os queridos que já estão aí sintonizados conosco. Abra seu coração e estejamos atentos, reverentes ao que Deus tem aos nossos corações. Como nós temos dito toda quinta-feira, nesse tempo de reflexão, sempre queremos trazer uma mensagem, uma reflexão que faz parte, que é fruto dos nossos devocionais, do nosso tempo de oração. E hoje eu quero compartilhar com você, se você está aí com a sua Bíblia, que você abra comigo a palavra de Deus no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, eu quero fazer a leitura de alguns versos, que diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 1 fala: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar,
rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nestes e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, essa é uma reflexão que fala muito ao meu coração. Falar desse momento singular na vida de Naamã, mas quem sabe alguém que não tenha familiaridade com a palavra, com a Bíblia Sagrada, está me ouvindo e eu preciso te situar no contexto. Esse livro que eu li, o segundo livro de Reis, na verdade, na Bíblia hebraica, no original, o primeiro livro e o segundo livro de Reis faz parte de uma única compilação. E é um livro, é um texto, a sua narrativa fala da ascensão, da divisão do reino de Judá e Israel, do seu declínio, das suas derrotas, de suas crises, enfim. E, sem dúvida, a presença do ministério profético atuando de maneira muito forte naquele tempo. E a Bíblia, nesse texto que nós lemos, fala a respeito de uma cura que aconteceu na vida de um homem chamado Naamã, um comandante do exército da Síria, e ele vai se deparar com o ministério do profeta Eliseu. Naamã tinha um problema. Naamã estava enfrentando o problema da lepra. Era um homem leproso. Eu quero lhe lembrar que a lepra também nos nossos dias, conhecido como hanseníase, em homenagem ao cientista Gerard Hansen, que ele descobre o bacilo de Hansen, uma bactéria contagiosa, bactéria essa que afeta a pele e as glândulas sudoríparas, né? Elas são afetadas, são prejudicadas, a pele fica embranquecida, fica rosada, fica sem tato, insensível ao toque, à dor, e em casos mais graves, elevados, chegando até a mutilações no seu corpo. No Antigo Testamento, na cultura da época, alguém que enfrentava o problema da lepra era discriminado, havia um preconceito terrível, essa pessoa não tinha contato com a sociedade, o leproso era radicalmente discriminado e ele, ao chegar a certa distância, ele deveria gritar: imundo, imundo! Não poderia, em hipótese alguma, ter essa relação social. Era uma crise que o leproso enfrentava. E a Bíblia vai falar para nós que Naamã estava enfrentando o problema da lepra. Querido, você que me ouve, você sabe que nós vivemos num contexto em que a aparência, a imagem, ela fala muito alto. Somos uma geração de publicações, de fotos, vídeos, imagens, propaganda, e queremos
como o ditado fala, sair bem na foto, sair bem na fita. Nenhum de nós vai publicar uma foto, mal posicionado, nenhum de nós vai tirar uma selfie acordando pela manhã, sem antes se pentear, se arrumar, se embelezar. Você nunca verá uma foto de alguém que acordou pela manhã e tirou uma selfie. Isso é quase impensável, porque valorizamos a imagem, valorizamos a aparência. E no caso aqui, isso é muito interessante, porque o texto sagrado vai nos falar de um problema que afetava a vida de Naamã, a sua vida social, sua vida familiar. E quando lemos a palavra, é bem fácil notarmos a angústia que esse homem estava enfrentando. Afinal, ele estava nos holofotes. Se fosse nos nossos dias, esse homem certamente, vez por outra, estaria diante das câmeras. Esse homem, vez por outra, estaria diante do público, solenidades, enfim, porque afinal a aparência conta. Quando nós lemos 2 Reis, no capítulo 5, já de imediato, o versículo 1 vai apresentar para nós o alto currículo deste homem. A Bíblia vai dizer: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, era um homem conceituado. Naamã, comandante do exército, grande homem diante do rei, ele usufruía, gozava de respaldo, de um bom nome. Esse homem era respeitado. Só que de forma muito triste, ao término do versículo 5, a Bíblia vai dizer que ele era capitão do exército, vai dizer que ele era um grande homem e vai dizer que ele era um herói valoroso. Sem dúvida, era um homem que tinha um nome conhecido, um homem com nome conhecido. Mas no final do versículo 1, aquele currículo invejável, aquele currículo que qualquer homem gostaria de ter, uma biografia interessante, comandante, grande homem, respeitado, herói. Só que o versículo 1 termina: porém leproso. Porém leproso. O homem que era acostumado a guerrear, o homem que era acostumado a ganhar batalhas, o grande herói Naamã, que vencera inúmeras batalhas, agora havia uma área da sua vida, que estava derrotando aquele homem. O grande guerreiro, o grande campeão do exército da Síria, estava sendo derrotado no transcurso da sua vida. Aquele homem estava enfrentando na sua pele uma doença grave, gravíssima. E a Bíblia vai dizer para nós que uma menina de Israel fala para ele do ministério profético de Eliseu. E esse homem trata de agir rapidamente, fala com seu rei, houve um contato entre os reis daquelas nações e ele parte rumo a Israel. E interessante nós notarmos que a Bíblia vai mostrar nesse enredo algo muito precioso que acontece nos detalhes do milagre que aquele homem recebeu. Quando o problema de Naamã chega aos ouvidos do profeta Eliseu, o profeta chama para si a responsabilidade. Ele entendia, sabia que no mundo espiritual é necessário haver posicionamento. No mundo espiritual é necessário que haja um posicionamento, que haja atitude.
atitudes corretas na dimensão espiritual farão toda a diferença no desenrolar, no destravamento do meu milagre. Repito, atitudes corretas, atitudes espirituais dadas em Deus destravarão o meu milagre. Receba essa palavra em nome de Jesus. E quando nós lemos a sequência do texto, a Bíblia vai dizer para nós que Eliseu, falando, envia um mensageiro e diz, você que está acompanhando, o versículo 10 fala, vai, lava-te 7 vezes, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Ora, meu querido, minha querida, nós que conhecemos a palavra, sabemos que aqui nesse versículo, quando fala o Rio Jordão, tão famoso Rio Jordão, essa palavra significa aquele que desce. Aquele que desce. Por si só, o nome, o significado de Jordão nos remete a uma atitude de humilhação, de quebrantamento. E o profeta vai dizer, mergulhe 7 vezes. E o número 7 fala de plenitude, de plenitude, de perfeição. Só que, quando Naamã recebe essa mensagem, ele não fica nada satisfeito. Convido você a ler o verso 11 comigo, que diz, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Queridos, a cura, o milagre, o agir de Deus, jamais obedecerão, escute, jamais obedecerão os nossos caprichos. O milagre, a cura, a manifestação de Deus na minha vida e na sua, não se submeterão, não obedecerão aos nossos achismos, aos nossos caprichos. O milagre está subordinado à palavra de Deus. O milagre está subordinado à voz profética. O milagre, a mudança estão subordinados à vontade soberana e gloriosa do nosso Deus. Caso contrário, o milagre não será destravado. Quando eu leio o versículo 11, você percebe que há um espírito de manipulação, de indignação. Naamã, certamente acostumado a ser homenageado, aos lugares de honra, a ser prestigiado. Naamã, certamente, era um homem aplaudido, reverenciado, mas naquele instante, ele recebe uma palavra onde o profeta nem se dirige a ele diretamente, manda uma mensagem por um mensageiro seu, dizendo que fosse banhar-se no Rio Jordão e mergulhando 7 vezes. E repito, ele não gostou daquilo e disse, eu dizia comigo mesmo, ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, passará sua mão no lugar. Naamã conjecturou, planejou que a cura seria baseada nos seus pensamentos, nos seus conceitos. Espírito de indignação, de manipulação. A palavra de Deus, o espírito da profecia, não se subordina, não se subjuga, não se submete a nenhum tipo de manipulação. Porque o desejo de Deus
é que a glória seja somente dele. No versículo 12, Naamã, a Bíblia vai dizer para nós que Naamã continua: não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles? E voltou-se e foi indignado. Você percebe que o versículo 11 fala de manipulação, o versículo 12 fala de orgulho, de arrogância. Entenda, querido, que quando as coisas, você conhece alguém, quem sabe isso afeta a todos nós, meu Deus, quando as coisas não saem do nosso jeito, quando as coisas não saem dentro da nossa programação, quando as coisas não saem do nosso jeitão, nós revelamos quem nós somos. Quer conhecer alguém? É quando as coisas não acontecem do seu jeito. A lepra de Naamã começa a revelar-se que não se tratava apenas de ordem física. Não tratava-se apenas de ordem física. O orgulho, a prepotência, a altivez estavam afloradas na alma daquele homem. Mesmo assim, ele é convencido a mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele é convencido a mergulhar, a quebrantar-se. E eu, pensando nesse texto, nessa reflexão, nesse devocional que eu sempre medito, para mergulhar 7 vezes. Para mergulhar 7 vezes. Para entrar no rio. Aquele homem, Naamã, o grande capitão, o grande comandante, ele deveria, antes de mergulhar, tirar a sua roupa militar. Ele deveria desfazer-se por um momento das medalhas, das condecorações, dos títulos, das promoções, da patente, porque ali, ao mergulhar, tratava-se não apenas do comandante, tratava-se do ser humano. Quando nós nos despimos das nossas armaduras, quando nós nos despimos das nossas medalhas, da nossa roupa que está diante da sociedade, aí fica quem nós somos realmente. Para alguns, principalmente os irmãos da igreja, para alguns, o irmão Joaquim é o evangelista, é um dos pastores, faz parte da liderança geral da igreja, da diretoria, etc, etc. Mas, no final das contas, Deus sabe quem é realmente o ser humano Joaquim Marlos. É por detrás das câmeras, é por detrás do púlpito, é por detrás do microfone, é por detrás da mídia, etc., das reuniões. Deus sabe realmente quem eu sou e quem você é. A lepra de Naamã o desafiara a romper com o seu orgulho. Entenda uma coisa, ninguém fica leproso da noite para o dia. Ninguém vai dormir com a pele tranquila, limpinha, bonita, saudável e de repente acorda leproso. Não! Aquela doença foi afetando aquele homem. Chegou um ponto que ficou insustentável a situação. Não havia mais como esconder a situação. As feridas, o ferimento tomava conta da pele daquele homem. Não tinha mais como esconder. Chegou um ponto
que, sim ou sim, ele deveria buscar por uma solução. Certamente um homem bem-sucedido financeiramente, tudo aquilo que ele pôde fazer não foi possível para solucionar o problema. Até que ele teve que ir ao encontro do profeta. A questão é, eu repito, versículo 1 fala da biografia daquele homem, mas havia um porém na vida de Naamã, porém leproso. Qual é o nosso porém? Qual é o seu porém? Qual é o porém que mancha a sua biografia? Qual é o porém que mexe com o seu currículo, com a sua história de vida? A lepra que me refiro nesse momento é a lepra que toca na pele da alma. Eu disse no início, na nossa introdução, que a lepra, a hanseníase, ela, em um estágio mais avançado, ela chega a ser necessário que haja uma mutilação de alguma parte do corpo. E aí a gente fica a pensar nessa perda da sensibilidade da alma. A lepra se perde a sensibilidade, não se sente dor. E quando nós trazemos isso para a linguagem interior, para a linguagem do nosso íntimo, esse porém, quem sabe esteja afetando a sua sensibilidade espiritual, gerando mutilações emocionais, E Naamã só obteve o resultado positivo quando decidiu obedecer à voz profética. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Ele deveria, eu repito, se despir das condecorações, de suas patentes, de suas honrarias. Ali era o contato direto da sua pele com a água. Diante dos olhares da sua comitiva, Naamã deveria se submeter. Chega um ponto que não dá para esconder a lepra. Lepra fala de pecado. Lepra fala de problemas terríveis na alma. E chega um ponto, querido, que não dá para esconder. Chega um ponto que a lepra se manifesta. E eu quero ser enfático nessa tarde. Você, eu, nós só conseguiremos a cura da pele da nossa alma. Os ferimentos da alma só desaparecerão se eu mergulhar na palavra. Se houver contato da minha pele, a pele da minha alma, em contato com o rio de Deus. Interessante que ele estava diante da sua comitiva. E por algumas vezes é necessário a gente se expor, pedir ajuda, procurar pessoas de confiança. Ali eram pessoas da confiança de Naamã, mas acima de tudo, se submeter à voz profética, à voz da palavra de Deus. A biografia daquele homem era, por demais, chamativa, esplêndida. Era um homem respeitado na sociedade. Mas o verso 1 termina dizendo, porém leproso. Porém leproso. Pensa comigo, qual é o seu porém? Qual é o seu porém? Conhecido na sociedade, quem sabe você seja, respeitado na família, não tenho dúvidas disso. Quem sabe você conhecido na esfera das empresas, na sociedade de Maranguape, ou você que me ouve fora da nossa cidade, conhecido na igreja, uma pessoa respeitada,
Mas há um porém. Porém leproso. No caso de Naamã, porém leproso. Porém mentiroso. Porém enganador. Etc, etc. A lista é infindável. Nós não viemos aqui, né, a minha proposta não é dar ibope para o pecado, mas dar ibope, dar audiência e falar com toda a ousadia e autoridade de que há cura, há poder milagroso no rio de Deus, na palavra de Deus. 7 mergulhos no Rio Jordão foi suficiente. E a Bíblia diz que a sua pele ficara como de uma criança. Imagine o espanto daquele homem, da sua comitiva, voltar para casa, abraçar sua família. Querido, querida, eu não sei qual o seu porém, mas de uma coisa eu sei, que há poder na palavra de Deus. Esta é a reflexão de hoje aos nossos corações, de que não há lepra que o Senhor não possa curar. E há pessoas, a sociedade repugna, rejeita, tem preconceito, eu diria tem nojo, não chega a abraçar o leproso, mas nós conhecemos Jesus. Ele abraça o leproso, ele não tem nojo do leproso, ele ama o pecador, ele ama você, não importa o grau, o nível que esteja a pele da sua alma. Pensa agora na pele da sua alma. Quantos prejuízos, quantas feridas e mutilações. Mas eu quero trazer essa reflexão ao seu coração, dizendo: obedeça a palavra de Deus. Escute, obedeça a palavra de Deus e espere resultados de milagre e de transformação na sua vida. Eu creio nisso. Essa palavra tem feito mudanças poderosas na minha vida. Como é maravilhoso servir ao Senhor. Como é glorioso, como é gratificante ver o Senhor tocar nos nossos corações. Aleluia. E eu me emociono em saber que há um limite na vida do homem e da mulher, mas nós servimos a um Deus infinitamente poderoso, que pode mudar a sua história, que pode mudar o caos, arrancar a lepra e te tornar uma pessoa livre, leve, limpa, purificada. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. E eu quero encerrar esta nossa reflexão orando por você, orando por sua vida. Foi necessário Naamã tomar uma atitude. Existem coisas que ninguém fará por você. Somos nós. Naamã sai do palácio, sai do quartel, sai da sua casa e foi em rumo à sua cura. Querido, tomemos uma atitude em Deus. Se for necessário, vamos nos despir das honrarias, das medalhas, das patentes, da autobiografia em prol da nossa cura, para que só o nome do Senhor seja glorificado, porque Ele se importa com você. Ah, Deus se importa com você. Querido, eu quero orar por sua vida, orar por todos nós, em nome de Jesus. Incline sua cabeça onde você estiver, feche seus olhos e me permita orar por sua vida. Pai, no nome de Jesus, no nome maravilhoso de Jesus, eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã que está ouvindo esta programação. Senhor querido, existem situações que escondemos, ocultamos por detrás da aparência, de uma vida de aparência. Mas quando tiramos a roupagem, quando tiramos as condecorações, os títulos, fica muitas vezes diante dos nossos olhos as feridas da vida, a pele da alma está apodrecida. Mas, Senhor, toca agora nesses corações para que comece, que seja liberada uma palavra de cura.
almas sendo tocadas, almas sendo livres, aleluia. Senhor, que eles comecem a perceber transformações palpáveis, voltando à sensibilidade, voltando, Senhor, à dignidade, voltando à comunhão com Deus. Oh, Pai, nós queremos mergulhar no Teu rio, Senhor, 7 vezes, de maneira plena, de maneira completa. Quando eu mergulho, eu sou envolvido pela palavra, completamente banhado pela palavra. E como é gostoso, Senhor, tomar um banho no rio da Tua palavra. Senhor querido, eu levanto a minha mão e abençoo a cada ouvinte no maravilhoso e bendito nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém aí na sua casa, onde você estiver ouvindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, ouvimos essa reflexão, cantamos um louvor ao Senhor, oramos por sua vida. Essa é a proposta do programa Reflexões. Aqui fica o meu abraço. Quinta-feira da próxima semana estaremos mais uma vez reunidos, ouvindo a palavra de Deus. E não esqueça, amanhã nós teremos culto de ensino da palavra em nossa igreja sede. Nosso pastor De Paulo Ribeiro estará ministrando a palavra de Deus a partir das 18h30, é um horário diferenciado por conta do decreto. Às 18h30, nosso culto de ensino da palavra em nossa igreja sede. Este é o seu programa Reflexões. Eu sou Joaquim Marlos e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Say